Administração da sua fazenda, do seu sítio, do seu criatório, isso é muito importante você pensar antes como será feito isso no seu planejamento. Vai começar a chover, eu vou ter que ir para um lugar aqui, debaixo do galpão. Então você se preocupar com a administração, de que forma você vai administrar, se é você que vai tomar conta, se é outra pessoa que vai tomar conta, se você vai ter pessoas para te ajudar em determinados períodos, isso é muito importante. Eu vou te ensinar, te dizer algumas coisinhas aqui para poder melhorar a administração disso. Eu sou o Sandro Ribeiro, proprietário do sítio Sancaipe. Costumo dizer que eu não ensino as pessoas a criar galinha, eu ensino as pessoas a criar um negócio sustentável e rentável com a criação de galinha caipira. Tem galinha que está voltando da chuva, algumas estão indo para a chuva. Só doida mesmo. Então, assim, quando você faz seu planejamento, você vai entender o tamanho da sua criação e você vai entender se é você, se você é só um investidor, se é você mesmo que vai criar, se você vai outra pessoa que vai criar para você. Então, você precisa saber o básico de criação, mas essa pessoa que está lá no dia a dia, ela precisa ser orientada para ela tomar conta e entender do manejo. Se ela não entender que no dia a dia, às vezes a galinha tem determinado comportamento e você precisa agir durante esse comportamento, aí é que vai complicar. Então tem toda a regra para se seguir, não tem nada de excepcional nisso, mas você tem que entender porque a gente está tratando de animais e animais têm comportamentos. Então às vezes algumas coisas acontecem dentro da sua administração ou da sua criação que você precisa agir naquela hora que está acontecendo, seja um estresse, seja um predador, por que está acontecendo o estresse, se é calor, se é frio, então você precisa agir em relação a isso. Então a primeira dica que eu dou na administração é, quem ficar à frente precisa entender de comportamento das aves, além de entender do manejo diário do dia a dia. Não aconselho até umas 2.000, se você tiver uma dedicação exclusiva a isso, eu tenho um emprego e eu também crio galinha. Aí complica um pouco mais, mas se você tem uma dedicação exclusiva para a criação, umas 2.000 aves você consegue tocar sozinho, você e sua família, sem problema nenhum. Você vai precisar ter ajuda na época de vacinação, na época de vazio sanitário, na época de uma troca de lote. Então esse tipo de coisa, muito provavelmente você precisará de ajuda se você tiver 1.000, 2.000 aves. Mas no dia a dia, recolha de ovos, movimentação de cama, você pode não precisar de alguém. Mas criações maiores você vai precisar também, ok? Então saiba mais sobre a administração da propriedade, como planejar sua criação de galinhas caipiras, no e-book que a gente tem um link aí na descrição, planejamento para uma criação de galinhas caipiras comerciais. Vai lá, clica no link, vê como é que ele funciona, adquire ele se você achar que é interessante, começa a sua criação pelo planejamento. Não comece pelo pintinho, não comece com construção. Comece pelo planejamento e nesse book eu lhe ensino como é. Um abraço.